do ano, bom dia! Vamos aí para mais uma aula de história. A nossa aula de história teve aí uma mudança. Agora acontece nas quinta-feiras. Nós vamos falar agora sobre o ciclo do café na página 233 no nosso livro de história. Vamos lá? Olha só. Livro de história, página 233. E aí a gente vai dar continuidade ao conteúdo do ciclo do café. Vamos lá? As primeiras mudas de café. Gente, lembrando que a semana passada, quando a gente trabalhou o último conteúdo, que foi o segundo reinado, a gente viu que a cafeitura... Deixa eu lembrar do nome. Que é a cafeitura... Deixa eu lembrar o nome, peraí, eu leio corretamente, tá certo? Ela tinha se tornado aí para o nosso Brasil, não é isso? Há um comércio, não é, maior do que o cana-de-açúcar. E aí agora nós vamos ver o ciclo do café. Coloquem a data de hoje, para não esquecer, e vamos iniciar. Vamos lá, Miguel. Já colocaram a data de hoje? As primeiras mudas de café foram trazidas para o Rio de Janeiro pelo militar luso-brasileiro Francisco Melo Palheta. Vamos grifar aí. Contrabandeadas pela Guiana Francesa. Durante muito tempo, as plantações eram voltadas exclusivamente para o consumo doméstico. Porém, a partir do século XIX, as lavouras de café se espalharam pelo interior da região sudeste, especialmente por São Paulo e Rio de Janeiro. Havia dois grandes grupos de produtores de café. Os produtores do Vale da Paraíba, vamos grifar, e os produtores do Oeste Paulista, vamos grifar. Os primeiros investiram sua produção no sistema de plantátil, ou seja, que é a monocultura, grifem aí, em grandes latifúndios com a mão de obra escrava, visando o mercado exportador. Já últimos empregaram na sua produção mão de obra assalariada, composta de imigrantes, mas que estavam muito próxima à escravidão, devido às condições de negociação desse trabalho. Houve grande expansão dessas lavouras cafeeiras devido a alguns fatores tais como o aumento do consumo do café nos mercados internos e internacional, especialmente nos Estados Unidos e na Europa. A queda das exportações de outros produtos como algodão, açúcar e cacau, o que levou muitos fazendeiros a investirem no ouro negro. E as condições geográficas extremamente favoráveis às plantações, pois nessa região o solo é o de terra roxa, ou seja, bastante favorável às lavouras cafeeiras e também às chuvas e climas adequados às plantações. Ainda havia dois pontos que contribuíram para as plantações de café. Grande parte do Sudeste já estava desmatada, facilitando a plantação e o transporte das regiões de mineração para o Rio de Janeiro. Já existia e começou a ser utilizado pelo escoamento da lavoura pelos cafeicultores. Essas condições eram favoráveis porque a produção do café era muito simples, porém exaustiva. Primeiro era necessário desmatar as terras onde seriam plantadas as mudas, que demoravam cerca de 5 anos para a primeira colheita. Durante esse tempo, outras lavouras de gênero alimentícios eram cultivados. Além dos cafezais, para manter a subsistência daqueles que moravam nas fazendas. Depois a colheita era feita de forma manual, por escravos ou imigrantes, que em seguida colocavam os grãos para secar em terreiros. Após a secagem, retiravam-se o material que revestia o grão em monjolos, espécie de socadores, para melhorar a qualidade do café.
Só então eram ensacados e levados em mulas até o Rio de Janeiro para serem exportados. Porém, os elementos estruturais da economia não mudaram: a monocultura, o latifúndio e a exportação. Tudo isso levou o café a tornar-se o principal produto de exportação durante muitos anos. Tamanha lucratividade propiciou que muito dinheiro obtido pela comercialização do café fosse investido na industrialização da região sudeste do Brasil. Um exemplo bastante interessante dessa industrialização foi a construção de ferrovias para transportar o café, que interligaram regiões produtores e incentivaram as ações do Porto de Santo para a exportação da produção. Ficando dessa forma toda a riqueza concentrada no Sudeste, o restante do país não viu benefício. O Brasil, na verdade, controlava o mercado internacional de café, porque tinha maior oferta desse produto no mundo e, dessa maneira, conseguia controlar os preços e decidir como seria a política de comercialização internacional. Tanto que, rapidamente, a produção de café superou a de açúcar. No entanto, a permanência desse cenário dependia de constante aumento de consumidores nos países compradores do produto. Tanto que chegou um período em que a oferta passou a ser maior que a demanda. E isso é um sinal de que os preços tenderiam a cair. Mas, como esses produtos conhecidos como os barões do café dominavam o cenário político, forçavam o governo a comprar a produção excedente das lavouras e queimar o café para não terem que baixar os preços no mercado, sem perder dinheiro. Surgiram também os comissários do café, que eram pessoas que faziam o papel de intermediário entre os produtores e os exportadores, controlando assim a venda do produto, garantindo produtores acesso a crédito para aumentarem a produção e negociando a compra de produtos importados. Era dessa forma que funcionava a política de valorização do café, na qual tudo era feito de acordo com os interesses de quem tinha dinheiro. Algumas consequências do ciclo de café foram: página 236. Vamos lá? Devastação indiscriminada de grandes áreas e grandes gastos do solo devido ao fato de não existirem cuidados de preservação da terra. Isso. Dependência de toda a economia brasileira em relação a um único produto e sobrecarga de economia e recursos do governo devido à política de valorização do café. Isso. Concentração de poder político, desenvolvimento industrial, urbanização e ampliação da malha de transportes apenas na região sudeste, instalação de imigrantes europeus na região sudeste. Eu vi algum documentário que eu via daquela época, né? Que as pessoas, eles traziam os imigrantes e aí era meio que um trabalho escravo. Era um pouco diferente dos escravos, mas aquelas pessoas, elas não tinham condições de trabalho adequado. E aí elas só faziam crescer e eles faziam crescer, deixa eu terminar de falar. Elas faziam crescer o lucro dos Vou continuar agora com João, tá certo? Vamos lá. Como o aumento do consumo de café dependia do aumento populacional de consumidores, começou a sobrar café e, assim, o preço necessariamente caiu. Além disso, a crise mundial de 1929 torna
Estados Unidos forçou ainda mais a queda de preços com maior rapidez e com a diminuição de dependência econômica com a relação ao café. Outros setores da economia brasileira começaram a ter a atenção do governo. Por quê? Porque naquela época ali, lembra? Primeiro era a cana-de-açúcar, depois passou a ser o café. Mas a gente viu que ele caiu, né? Porque aí eles começaram a ver. Vocês viram antes, a gente leu também, que muitos deles eles começaram a esconder o café para aumentar o preço. Vamos lá. Como chegaram as primeiras mudas de café ao Brasil e como foi sua propagação? Vamos lá? Como foi que chegaram as primeiras mudas, gente? Lá no iniciozinho. As primeiras mudas de café foram trazidas para o Rio de Janeiro pelo militar luso brasileiro Francisco de Melo Palheta. Mas elas chegaram como? Contrabandeada da Guiana Francesa. Vamos lá? As primeiras mudas. Vamos, gente. Eu acho melhor ditar, porque quando eu dito, eu acho que é a maior concentração de vocês. Quando eu escrevo no quadro, não é? Tá o tempo todinho ali brincando. Quando eu escrevo no quadro, eu percebo que muitas vezes vocês se distraem muito. As mudas de café. Isso, primeiro quesito da página 237. Você também que está em casa, acompanha aí, tá certo? As primeiras mudas de café foram trazidas por... As primeiras mudas de café foram trazidas por Francisco de Melo Palheta. Francisco de Melo Palheta. Acho que é palhetas, não é? Com S no final? Não. Contrabandeada. Contrabandeadas da Guiana Francesa. As primeiras mudas de café foram trazidas por Francisco de Melo Palheta, contrabandeadas da Guiana Francesa. Ponto. Aí ela perguntou como foi a sua propagação, não foi isso? Nós temos duas perguntas aí. Ponto e continua. E maiúsculo, viu? A partir do século XIX, como é que eu faço 19, tia Fabiana, em algarismo romano? X e X. E a partir do século XIX, vírgula, as lavouras conseguiram, gente. E a partir do século XIX, as lavouras de café se espalharam pelo
interior de São Paulo. E a partir do século XIX, deixa eu apagar aqui. E a partir do século XIX, as lavouras de café se espalharam pelo interior de São Paulo. Ok? O numeral 2, ele é uma pesquisa. E seria ideal que vocês pesquisassem, porque vocês iam realmente conhecer que naquela época, quando as pessoas saíam dos seus países e vinham para outros países, quando eles chegaram aqui, eles tinham aí uma condição de vida muito parecida com a da escravidão. Eles trabalhavam pela comida. Praticamente pela comida. Número 3. Marque as alternativas que indicam o que motivou a grande expansão das cafeeiras. Letra A, lê para mim, Brenda. Aumento no consumo do café nos mercados interno e internacional. Marca o X, letra A. Letra B, lê para mim, Pedro. Muito bem, marca o X. Letra C, lê para mim, Gustavo. Investimento de fazendeiros no Ouro Negro. Sim, marca o X. Letra D, Miguel. Necessidades de grande parte do Nordeste ainda ser desmatada. Não. Letra E, lê para mim, Francisco. Também não. Letra F, lê para mim, Gabriela. Condições geográficas de sol, chuva e clima Extremamente favoráveis às plantações. Você vai marcar letra A, letra B, C e a letra F. A, B, C e F. Ok? Vamos lá. Defina cada termo apresentado abaixo sobre o período do ciclo de café. Quem eram os barões do café? Quem eram os barões de café? Ninguém sabe. De quê? Os barões do café, quarto quesito, letra A, eram os produtores de café. Letra B, comissários de café, pessoas intermediárias entre os produtores e os exportadores de café. Ponto. Página 238, Brasil República. Bora lá? Nessa página 238, coloque prova a quarta unidade. Prova a quarta unidade, página 238. Brasil República.
Podemos, gente? Ok. Terminou, página 238. Pode, meu amor, vá. Vai agora. Vamos lá. Brasil, República. Gustavo, senta aqui nessa primeira cadeira para fazer a leitura para mim, por favor. Vamos lá? Se a gente não conseguir terminar até o final, tá certo? Aí na próxima aula a gente continua. Brasil, República. Nesse conteúdo da página 238, que inicia aí, coloquem aí prova quarta unidade. Pode começar, Gustavo. O movimento republicano no Brasil esteve presente em vários momentos da história, mas só ganhou força, de fato, durante o segundo reinado, quando profissionais liberais, cafeicultores e militares, que representavam a elite do Brasil na época, estavam com insatisfações diante das decisões do Império. Os profissionais liberais desejavam ter maior liberdade e poder de decisão política, pois o Brasil passava por uma situação econômica bastante delicada devido ao endividamento do país com a Inglaterra por causa da Guerra do Paraguai. Os cafeicultores, além de estarem insatisfeitos porque não receberam indenização pelos escravos libérrimos, começaram a sentir a necessidade de defender o federalismo por diversos motivos. O Império nomeava os governadores das províncias que pouco se preocupavam com as necessidades locais, apenas defendiam os interesses do Império. O governo imperial não acompanhou a necessidade de modernização da região produtora de café, dificultando seu desenvolvimento, e a nomeação dos altos cargos da administração pública era apenas voltada para pessoas de famílias ilustres, o que restringia a influência política dos cafeicultores, embora sua força econômica fosse enorme. Quando a gente lê agora novamente, a gente volta para aquela mesma história, não é, Gleidson? Sobre a escravidão. Aí a gente fala sobre a questão do café, não é isso? E a gente fala também da questão de como o incômodo para ele dos escravos libertos. Na página 239, bora lá. Todos os grupos temiam a sucessão do trono, pois eram nítidos os problemas de saúde do imperador e, consequentemente, o desgaste de sua autoridade e do poder moderador. Além disso, não havia um herdeiro direto do sexo masculino. Então, existia o medo de que o Brasil ser governado de fato por um francês, o Conde de Eu, que era marido da Princesa Isabel, não é isso? Filha de Dom Pedro II, herdeira do trono. Diante de tantas dificuldades, o Império ainda tentou realizar algumas reformas políticas. Para isso, nomeou um novo ministro da Guerra, que passou a ser comandado por Afonso Celso de Assis Figueiredo, o Visconde de Ouro Preto, que deveria garantir a sucessão da monarquia, o que terminou não acontecendo. Muitos militares estavam insatisfeitos e intensificaram
as articulações com o movimento republicano, tornando-se adeptos. Nesse movimento, Marechal Deodoro da Fonseca era o próximo ao imperador, chegando a ter sido nomeado presidente da província do Rio Grande do Sul, aderiu ao movimento republicano por medo de ser preso, por causa do golpe que derrubou o ministro Conde de Ouro Preto, em 15 de novembro de 1889, sob o seu comando e sem a participação popular, tropas saíram à rua para depor o ministro da guerra nomeado, o que combinou a destituição do imperador, sem resistência. Durante esse acontecimento, Dom Pedro II estava em Petrópolis. Mesmo assim, voltou à corte para tentar um novo ministério, mas não obteve sucesso e o governador província com Marechal Deodoro da Fonseca à frente foi instituído. Assim, 2 dias depois, em 17 de novembro, Dom Pedro II preferiu não se opor ao movimento e partiu com sua família para o exílio na Europa. Na época, o termo presidente de província era usado para quem ocupasse o cargo que hoje equivale ao cargo de governador. Os militares foram bastante influenciados por Benjamin Constant, que era professor da escola militar. Acreditavam que o Brasil inevitavelmente se tornaria uma república autoritária e defendia que era necessário ordem para o desenvolvimento do progresso, o que constaria na bandeira republicana. E aí essa palavra ordem e progresso tem até hoje. Os militares consideraram a monarquia superada, ultrapassada e a república uma forma moderna de governar. Vamos lá. Essa página agora, o que motivou os militares a defender a república? Na página 240 e 241, vamos deixar para casa. E na próxima aula de história, a gente faz a correção e aí a gente dá início à República Velha ou à Primeira República. E aí, gente, a gente vai chegar até a República e os dias atuais de hoje, tá certo? Daqui para frente, todo esse conteúdo vai ser para a prova da nossa 4ª unidade. Então, para casa, fica a página 240 e 241. Certo? Deixa eu botar aqui no quadro. Você também coloca aí na sua agenda, página 240 e 241, livro de história. Casa, meu povo. Ok? Beijo para todo mundo. A gente volta a se encontrar amanhã. Amanhã a gente tem aula de matemática ou oficina, mas aí tem a Fabiana ver o que é que a gente vai trabalhar. Eu acredito que a oficina a gente não tenha mais nada para trabalhar, não. E aí a gente continua com matemática, mas aí a gente vê, tá bom? Beijo para todo mundo e até amanhã. Tchau, tchau.